time principal do Corinthians fez bonito outra vez, hein? 2-1 pra cima do Velo, jogando diante do torcedor. Teve pênalti desperdiçado pelo Romero, mas teve Memphis Depay entrando no segundo tempo, a torcida, como sempre, apoiando muito. E o Corinthians até agora 100% no Paulistão. E a gente vai começar a contar essa história. Boa, depois você lá. comenta tudo, Chico. Vamos lá, bora. Antes do primeiro teste do Corinthians em casa no ano, um raro momento de descontração do presidente Augusto Melo. Entre fotos e sorrisos ao lado da torcida, a cabeça pôde desligar um pouco do que virá pela semana. Você pode ter certeza, se acontecer alguma que a gente não acredita, mas se tiver um impeachment segunda-feira, o Corinthians entra num colapso. Mas não era política o assunto central que buscavam os mais de 42 mil corintianos presentes na Neoquímica Arena. O domingo era de futebol. Tá certo que eles tiveram que ver o Velo Clube chegar primeiro. Cabeçada de Daniel Amorim pra fora, que assustou. O Velo tentava qualquer chance que podia. Tanto que o Renan Siqueira pegou sobra de escanteio e assustou o goleiro Matheus Donelli. Só que a resposta corintiana veio de forma certeira. Igor Coronado cobrou falta no canto do goleiro Dalton, que aceitou. Os donos da casa abriam o placar. E o Corinthians só conseguiu sair em vantagem no intervalo porque Matheus Donelli corrigiu a besteira que fez com uma grande defesa. Na volta para a segunda etapa, não deu nem tempo do Velo tentar ensaiar uma reação. Aos 9 minutos, a bola tocou na mão do zagueiro Rafael Ribeiro ao tentar desviar chute de Carrijo. Pênalti para o Corinthians. A cobrança polêmica. Romero pegou a bola e não deixou a responsabilidade com o Yuri Alberto, batedor oficial. O assunto rendeu nas redes sociais. Yuri postou uma frase enigmática que foi também compartilhada por Kaká. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Para muitos, um recado a Romero, prontamente desmentido por nota oficial do staff do jogador mais tarde. O entrosamento do ano passado se manteve. Nosso time está com uma sintonia cada vez mais apurada. Aqui no Corinthians, um ajuda o outro. Não importa quem erra e quem acerta. O importante é buscar o melhor pro Corinthians, disse Yuri Alberto. Estou aqui no meu descanso, recebendo um monte de mensagem da galera falando que tem treta no time. Que treta no time? Não tem treta no time. O que foi postado aí, que eu repostei, eu até apaguei pra galera parar de me encher o saco. Isso daí é gente que fica querendo atrapalhar o nosso ambiente, entendeu? Todos querem jogar, todos querem ter essa disputa. E eu acho que quanto mais cada um individualmente mostrar um bom futebol, o time vai ficar mais qualificado, com certeza. E é continuar trabalhando em cima disso. Se a gente sabe que a gente precisa melhorar, tem espaço para isso. Na primeira partida de 2025 na Neoquímica Arena, tudo como no ano passado. A sequência de 7 vitórias consecutivas em 2024 agora chega a 9 jogos seguidos com resultados positivos. Casa cheia, dentro de campo, tudo bem. Fora dele, situação política tensa. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube vota um possível pedido de impeachment para o presidente Augusto Melo. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem um poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara. E não é assim não, a gente ganhou a eleição democraticamente. E se eles querem a cadeira, que vença democraticamente também, lá se candidata. Daqui 2 anos tem eleição, se candidata. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor para o Corinthians. E aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente. E aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Qual a justificativa que eles dão para o torcedor? Essa é uma situação muito séria, porque não se fala de uma coisa simples, é um impeachment. Impeachment, no primeiro momento, se o Conselho for e aprovar, vai afastar o presidente, vai ter que esperar a marcação de uma nova Assembleia com os associados para que eles votem e definam isso. Enquanto isso, o Augusto teria que se afastar, caso essa votação seja contrária a ele, e o vice assume. Então, no momento em que o Corinthians, no campo, vai muito bem, manteve o ritmo do ano passado, terminou a temporada em alta, afastou aquele fantasma péssimo do rebaixamento, o time teve uma sequência enorme de vitórias e mostrando um futebol de qualidade, reativo, quando perdia conseguia reverter placares, e agora essa confusão. De qualquer forma, gera instabilidade, né, Renata? Porque assim, se for empichado ou não, o fato de, desde o ano passado, o Conselho tentar criar uma votação para derrubar o presidente, de que maneira isso reflete no elenco? O Ramon disse que está todo mundo blindado, mas se cai o presidente, se os conselheiros em maioria aprovam hoje
que o Augusto Melo deve ser destituído do cargo. Vocês imaginem o Memphis Depay, por exemplo, que ele pensa, caramba, eu cheguei aqui, o presidente caiu. Tá todo esse fervor aí nos bastidores políticos do clube. O Fabinho Soldado, que é um cara do Augusto, como é que ele vai ter tranquilidade para trabalhar? Ok, assume o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, mas assim, que é da gestão. Mas gera uma instabilidade política de sustentabilidade do clube. Ok, o sócio pode salvar o Augusto daqui 1 mês, 2 meses, quando o presidente do conselho definir por essa Assembleia Geral que o associado pode ir lá e votar. Queremos o impeachment ou não? O sócio pode salvar o Augusto. Mas até lá, até isso acontecer, gera uma instabilidade. Você não tem um presidente comandando o clube, que é o presidente que definiu esse elenco, que contratou o Fabinho Soldado, que tem os seus pares ali. Então, assim, de qualquer maneira, tendo irregularidades comprovadas, não tem conversa, né? O que estranha é que desde o ano passado, desde o começo desses inquéritos, né, das denúncias que estão apurando, não houve conclusão. Não tendo conclusão, você entende como uma manobra política, né, para gerar todo esse transtorno aí no clube. Se tiver a irregularidade comprovada, não tem o que fazer, né? Tem que sair mesmo, inclusive pelo estatuto. Agora, até agora, não tem conclusão de inquérito nenhum. E a parte boa é que no campo tudo vem funcionando muito bem. A estreia foi um começo de Série A contra o Bragantino, um jogo que é sempre difícil. O Corinthians vence fora de casa, de virada, vem para essa segunda partida e mostra que a equipe queria o resultado, está 100% no Paulistão. E o que mais chamou a atenção foi o pênalti desperdiçado pelo Romero, que poderia ter dado uma tranquilidade ainda maior em campo para o Corinthians, para o Ramon. Só que o Romero, ele fica naquela dúvida, vai bater ou não, o Yuri se apresenta, e aí o Romero vai lá e desperdiça, já tinha perdido um pênalti contra o Botafogo no ano passado pelo Campeonato Brasileiro, e agora, de novo, ele perde, e o Yuri depois ainda faz uma postagem enigmática, então ficou essa dúvida. Ramon, define logo, é só definir quem é o cobrador oficial do time, independentemente se com titulares, reservas, equipe mista, o importante é definir um batedor. Lá contra o Botafogo, ele disse que o Romero era o batedor. Será que ainda continua sendo o nome principal para bater pênalti, sendo que nem titular absoluto é? Então, contra o Grêmio, na última rodada, teve pênalti, o Yuri bateu e converteu. Mas o Romero não estava em campo naquele momento. Pênalti que foi cometido pelo Jeromel, né? Então, nem lembra disso. Mas, enfim, o Yuri Alberto estando em campo, ele é o artilheiro máximo. Eu não sei se é o Yuri que tem que ser o batedor, mas eu também acho que tem que ter uma definição. Porque o Romero, assim, o recado me pareceu muito claro. Né? O recado me pareceu muito claro para o Romero. O Romero é um último remanescente de jogadores históricos, vencedores e que estavam há muito tempo no clube. A saída do Fagner ela foi muito simbólica nesse sentido para mim. Porque começaram a sair jogadores, não é que eles faziam mal para o clube, nada disso, mas começa a gerar um tempo de casa ali, em que daqui a pouco os jogadores, essas lideranças, elas vão tendo uma voz mais ativa. E como o Corinthians contratou jogadores que se fecharam muito bem, né? Você nota que o elenco está muito integrado com a comissão técnica e tal. Esses caras foram perdendo um pouco de espaço. O Fagner ficou um pouco isolado, né? Perdeu a titularidade, então daqui a pouco começou a fazer um barulho ali no bastidor, os caras, não, vamos emprestar e tal. E aí o Romero, por que renovaram com o Romero? Porque o Romero é uma das lideranças, ele começou o ano como capitão. É um jogador importante. Quando você pensa em elenco, a temporada é longa, você precisa de alguém identificado com o clube também. Mas ontem, o Yuri, pelo menos, na minha opinião, ele termina o ano em alta. É o grande jogador, isso. A grande reviravolta no futebol brasileiro. Ele foi, em meio do ano, ele era simplesmente destruído por todo mundo, não é? Porque não fazia gols, era meio que até culpado pela situação do Corinthians, que lutava contra o rebaixamento, e termina o ano muito bem. Então, poderia ter sido ele, agora é aquela história. Mas o que não aconteça de novo, né? O que chama atenção? O Yuri é muito bonzinho, né? O Yuri não costuma responder. Ele vai pra cobrança e ele fica chateado. Porque o Romero bate o pênalti, ele sai levantando a cabeça, assim, ele não gostou. E a postagem me pareceu muito clara ao Romero. Então, assim, eles têm que resolver, né? Porque o Romero é um jogador importante, útil pro elenco, é uma das lideranças, recém renovou o contrato, tá há muito tempo no clube e o Yuri é uma referência. Eu falei isso aí, citei aqui a artilharia do Romero na arena, mas não sei também se isso tem... Enfim, eles vão se entender, isso eu não tenho nenhuma dúvida, porque o Corinthians já tem problemas suficientemente pesados e fortes fora de campo, que aí não tem nada a ver com nenhum jogador, mas essa questão do impeachment, o Augusto conseguiu, com uma liminar, adiar essa votação do Conselho, é uma primeira votação, mas ela é importantíssima. Se o Conselho definir que o presidente tem que sofrer o impeachment, ele sai imediatamente, o vice assume e aí tem que esperar por uma nova data, onde será marcada, aí sim, com os associados, se ele vai permanecer ou não.
Resumidamente é isso. O Chico aqui falou bastante sobre o assunto. Capelanes, é preocupante. Porque a gente sabe que no Corinthians, situação, oposição, meio termo, às vezes, não é bem definido, não é tão transparente. Você tem toda a razão. E eu conversei ontem meia hora com o advogado do Augusto Melo. Ele não é advogado do Corinthians, é do Augusto Melo, foi contratado para resolver a questão do impeachment. Eles não vão buscar liminar na justiça, tá? Então vai rolar a votação hoje à noite. Só queria falar uma coisa aqui, que na semana passada, no Jogo Aberto, a gente falou sobre isso, eu dei algumas cornetadas, e aí vários conselheiros entraram em contato comigo, falando que era um absurdo, que a gente defende o Augusto Melo. Não tem defesa pra ninguém. Se o Augusto Melo fez coisa errada, acho que eu posso falar por todos aqui. Se o Augusto Melo fez coisa errada, é madeira. Tem que sair. E outra coisa, não é sair. Se tem coisa ilícita, fraude, roubo, crime, é prisão, irmão. Não tem que sair do Corinthians. Mas tem que ser comprovado. Tem que ser comprovado. Então, enquanto a gente tem toda a nossa responsabilidade aqui, enquanto não provarem as coisas, a gente vai pegar e vai aguardar. Só que eu acho que é muito engraçado que todos esses conselheiros que foram coniventes com as gestões passadas, eles agora estão acelerando esse tipo de processo e talvez eles tenham mais poder que a própria polícia, que tem vários inquéritos abertos, está averiguando, mas parece que eles já têm todas as respostas. Então, meu ponto de vista, esse movimento é antidemocrático e faz mal ao clube. Se provarem, aí a gente vai ser o primeiro aqui a bater no Augusto Melo. Ulisses, qual é a sua impressão em relação a essa votação? Você acha que ela é mais favorável ao Augusto ou ela é desfavorável? Porque, por enquanto, a gente está aqui aguardando, esperando esse resultado e o próprio Augusto deve ter dúvidas, eu imagino. Agora, qual é a sua avaliação sobre essa votação? Quem é que vai levar melhor? As pessoas que têm interesse... Palpite apenas. As pessoas que têm interesse estão batendo de tudo quanto é jeito. Até matéria em televisão ontem passada que não acrescentou nada do que já tinha sido dito. Repetiram praticamente uma matéria. Que não é a detentora dos direitos do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Você tem no Corinthians, se o Augusto estiver errado, o Capelanes está coberto de razão. Tem que tirar. Entendeu? Se ele prejudicou o time, se roubou, o que for, se eles já têm a prova, tem que tirar. Ninguém aqui vai favorecer aquele que prejudica o futebol, que furta o futebol. Só que esse conselho, ele deixou chegar uma bomba no Corinthians de mais de 2 bi. E nunca fez nada. E sempre aprovou as contas. Por exemplo, tem empresário... se manifestar. Renata, é simples analisar, Renata. Tem empresários de futebol que entraram com uma ação contra o Corinthians, correto? Okay. Bloquearam a conta do Corinthians. Vários. Esses empresários têm outros clubes que devem tanto ou mais que o Corinthians e não fizeram nada. É muito estranho isso, uma ação dirigida só por um clube. Mas o Duílio não saiu e deixou várias confissões de dívidas com empresários assinadas? Então, e aí o conselho fez o quê? Nada. Então pronto. Então deixa eu falar, presta atenção. O conselho vai dizer que ele já foi embora. Pro bem do futebol, pro bem do Corinthians, esse caso, especificamente o Corinthians, se houver algum tipo de irregularidade, se puna, se afasta. Agora, se afastar com blá, 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 sem provar nada, aí é complicado. Entendeu? Com cartão corporativo, aí é golpe. Mas aí ele vai ter a chance, vai ter que esperar um tempo até que os associados se reúnam e essa data seja marcada para definir efetivamente se ele vai sair ou não. São 90 Só que dias, nesse meio tempo ele fica com o vice. O vice é próximo do Augusto? O Mário Stabile. O vice é próximo e já tem informação. Não vai assumir se o Augusto for caçado. Olha, é sério, é hoje essa votação do Conselho Corintiano que pode definir o impeachment de Augusto Melo e algo que já poderia ter acontecido, foi adiado, mas pelo que temos aqui de informações, não vai ter nenhum pedido, nenhum habeas corpus, nenhuma liminar. Acontecerá essa votação de qualquer maneira hoje. Capela, você acha que está mais favorável a quem? Eu acho que o Augusto cai hoje. Eu acho que os conselheiros vão derrubar no golpe, na canetada, o Augusto Melo. Pelo feeling, tá? Eu acredito nisso, E outra coisa que eu acho tão bizarro é que, assim, os caras, eles adoram aparecer. Esse voto será secreto ou aberto? O voto é secreto, é o que eu ia falar aqui. Corinthians é um clube atrasado, é um clube democrático, através da sua história, que eles estão transformando no clube antidemocrático, através desse estatuto falido, de um conselho sem moral. O meu ponto de vista aqui, Renato, é o seguinte: se os caras tivessem respeito à instituição, eles colocariam a cara. Por quê? Vocês têm medo do quê? Do que vocês têm medo? Põe um voto aberto aí, para todo mundo saber quem votou a favor do golpe e quem votou contra. Não é mais bonito? Não é mais correto? E para mim, assim, o que acontecer pós-votação, suponhamos, Augusto, eu acho que Augusto não vai ser cassado, mas Augusto cassado, entendeu? Augusto cassado. O que acontecer pós-votação, a responsabilidade do futuro do Corinthians é do Conselho do Corinthians. Passa a ser do Conselho. Augusto não foi cassado.
Augusto permanece. A responsabilidade do futuro do Corinthians é do Augusto. É assim que eu vejo. Entendeu? Então, assim, golpe, não é golpe, o que não é. Se tiver algo errado, provou, caça. Mas hoje é golpe. Derruba. Se ele cair, não hoje tem é problema. golpe, porque não provaram nada, só a isso. gente quer honestidade. As investigações não foram concluídas. Não foram concluídas. Então é isso. Entendeu? Esse processo todo é uma piada. É uma piada. A gente fala que há muito tempo é uma piada. Onde estavam esses conselheiros? O que faz um conselheiro? O conselheiro vive de sugar o clube. Vive de sugar o clube. São os caras que estão lá acomodados, vivem de ficar sugando o clube. É isso que faz o conselheiro, muitas vezes aqui em clubes do Brasil. Aí os caras, onde estavam esses caras? Os caras afundaram o Corinthians, irmão. Os caras afundaram o Corinthians. Duílio, Andrés, afundaram. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Estão aí coordenando essa votação também. Só que agora é um processo, gente. É um processo que não tá. A investigação não foi concluída. Eu imagino que ninguém aqui defenda bandido, claro. Se for provado, tchau. Aí o Augusto, tchau. É o que o Capela falou pra mim, Mas nem por sair a enquanto, cadeia. gente, o que se cobrava do Augusto era que ele resolvesse a questão do time, do futebol. Resolveu. E essa questão não caiu, terminou em alta temporada, com uma sequência enorme, ganhando o clássico do Palmeiras, não é? Então, agora, começou bem o Campeonato Paulista, são 2 vitórias, é pouco tempo, pré-temporada, era meio misturado. Mas, gente, até agora, desportivamente, o resultado apareceu. E será que o Corinthians não merece uma chance de seguir bem? Não, e você acha que esses caras estão ligando pro Corinthians? Tá na copinha, na semifinal da competição. Gente, eu não consigo entender. E a questão das dívidas, ele não vai poder resolver isso em um dia, em uma semana e um mês. Estão preocupados com o poder, não estão preocupados com o clube. É isso aí. De qualquer forma, falei aqui mais cedo, gera uma instabilidade. Vocês acham que um cara como o Memphis Depay, ele pensa o quê se de repente o presidente for empichado? Nossa. Ele fala, caramba, cadê o comando desse clube? Por que os conselheiros estão tentando derrubar o presidente? Isso só para falar Sendo de que não provaram nada, né? O elenco tá blindado. Naquelas, né? Com tudo isso acontecendo, vocês acham que o elenco não sente? É isso, Fiel. Espero que vocês tenham gostado do videozinho que eu trouxe hoje pra vocês aí, né? Com todas essas informações aí a respeito do Corinthians aí, né? A atual situação do timão aí dentro de campo está excelente para essa temporada 2025, né? Assim como era a expectativa aí de todo torcedor do timão aí, né? Depois de uma temporada excelente em 2024, era de esperar que o Timão, mesmo jogando com o time reserva até misto aí, fizesse uma boa temporada aí nesse início de 2025. E foi isso que o Timão fez e vem fazendo aí, né? Ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo. E a esperança é que ganhe os próximos jogos aí também, né? Porque o time do Timão tá muito entrosado aí, né? Jogando certinho, né? Mesmo jogando com reservas e titulares e fazendo esse time misto, mas o time tá muito bem entrosado ali. Ramon Dias tá fazendo um excelente trabalho no Timão, né? Então, as expectativas são as melhores a cada jogo que passa, né? Pode vir time grande, pode vir quem for aí, que o Timão vai atropelar todo mundo aí nesses campeonatos aí, nessa temporada de 2025, né? E vão trazer título aí esse ano, hein? Vem título esse ano ainda. Deixa nos comentários aí, vocês acham aí qual vai ser a expectativa de vocês aí para essa temporada 2025 do Timão aí? Deixa aí embaixo nos comentários qual título vocês acham que o Timão vai ganhar nessa temporada 2025, hein? E como vocês puderam ver aí, acompanhamos juntos aí, né? Nesse cortezinho aí do jogo aberto aí, todo o crédito aí ao jogo aberto. A situação do Timão em campo tá excelente aí, tá muito boa. O Coronado aí que entrou no lugar do Garro, que tá com lesionado e todo aquele problema extra-campo lá. Fez um jogo excelente aí, golaço de falta. Thales Maio tá voltando a brilhar aí, né? 2 jogos aí, 2 gols. Muito importante também, esse jogador tá voltando ativo e fazendo gol aí. E o extra-campo, né? Infelizmente, volta essa situação aí, né? Do pessoal querendo derrubar o Augusto Melo, né? Augusto Melo aí que muito mal iniciou o mandato aí, já estão querendo derrubá-lo, né? Ao meu ver, fez uma boa gestão aí na parte aí de contratação e tudo mais, né? Levantou o Timão, deixou que o Timão não deixou que o Timão caísse ali, né? Contratou legal, o Timão fez uma excelente meio e final de campanha em 2024 ali, né? Conseguindo escapar ali da zona de rebaixamento e alcançando até o 7º lugar ali no Campeonato Brasileiro, né? Ganhando 9 vitórias consecutivas. Então, e acontece que o Timão, como vocês puderam acompanhar, nós acompanhamos juntos aí, né? As gestões anteriores aí deixaram dívidas bilionárias, o Timão aí, quase 2 bilhões de dívida, e ninguém fez nada, né? 2 gestões anteriores do Augusto aí, e Augusto Melo muito mal assumiu o Timão aí, já estão querendo derrubá-lo, né? Então é muito complicado, né?
Assim como a gente pode acompanhar o pessoal falando aí, até que se prove o contrário, eu acho que não deveria ter esse impeachment aí, não deveriam tirar o Augusto Melo, até que prove que ele é criminoso, que ele cometeu alguma coisa assim, que ele desviou dinheiro, né? Teve alguma coisa enrolado com grana, alguma coisa. Até que prove o contrário aí, não deveria mexer nessa situação, porque a gente tá vendo, cara, isso aí afeta a estrutura do Corinthians. Não adianta. Vai afetar extra e dentro de campo também. Não adianta. Essa situação aí não deveria estar acontecendo no Timão aí. Quem está fazendo isso daí é interesse político só. Somente interesse político e não está pensando no Timão. São pessoas que não estão pensando no Corinthians. Entendeu? São pessoas que só estão pensando em tomar posse do Corinthians. Estão olhando para o Corinthians como se fosse uma empresa, uma fonte de renda. Esse é o meu ver. Esse aí tá muito nítido, tá muito nítido. São pessoas interessadas no dinheiro. Você sabe que o Corinthians dá dinheiro, sabe que o Corinthians rende, sabe que o Corinthians tem um excelente potencial, tem tudo para ser o melhor do Brasil. Como é o melhor do Brasil, porém, é para ser bem mais estruturado do que é. Porque se não fosse esse tanto de desvio que tem aí, essas tantas falcatruas que tiveram aí ao longo dos anos das outras gestões aí no Corinthians, né? Então vamos torcer para que seja a melhor solução, seja resolvida no Timão aí, que tudo se resolva extra-campo aí, porque dentro de campo até o presente momento está excelente. Então é isso, galera, espero que vocês estejam gostando aí, bem trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês por dia aí, com todas as atualizações, né, e todas as notícias do Corinthians aí, nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto, até a próxima aí, valeu.